Se você é gestor de um negócio, provavelmente já ouviu a frase caixa é rei ou cash is king. Mas você sabe realmente o quão crucial é ter caixa para a sobrevivência da sua empresa? Nesse vídeo eu vou te mostrar as estratégias essenciais para ajudar a sua empresa a gerar mais caixa do que nunca. Porque sem caixa, sua empresa corre um sério risco de quebrar. A receita pode ser impressionante, os lucros podem parecer promissores, mas é o fluxo de caixa que determina se sua empresa vai prosperar ou apenas sobreviver. E quanto mais caixa você tiver, mais oportunidades você cria para reinvestir, para crescer e distribuir lucros. E se você não estiver focado nisso, você está deixando sua empresa vulnerável. E nesse vídeo eu vou te mostrar, através de 3 passos, como aumentar o caixa da sua empresa para ela ficar parecendo com o cofre do tio Patinhas. Meu nome é Lucas Puerto e depois de trabalhar 6 anos no mercado financeiro, eu entrei no mercado digital, onde eu passei por diversas áreas: tráfego, CRM, vendas, suporte, até virar o CEO da Gratitude, a nossa agência de lançamentos, e atualmente CEO da Palur, uma aceleradora de negócios digitais com 14 empresas no seu portfólio. E o primeiro passo para você pensar no caixa da sua empresa é ter clareza. Você pode sobreviver com pessoas, estratégia e execução decentes, mas não um dia sem caixa. E de onde vem o caixa da empresa? É basicamente o dinheiro disponível dos clientes, dos sócios, dos investidores ou de dívidas que a empresa tem. E tem uma pesquisa do Jim Collins muito interessante que ele mostra que grandes empresas, por escolha, eles mantêm de 3 a 10 vezes mais reservas de caixa do que seus concorrentes. Se você analisar a posição de caixa da Apple, por exemplo, em junho de 2024, ela tinha 61,8 bilhões de dólares. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, tem 58 bilhões de dólares no mesmo período. O caixa é justamente o oxigênio que alimenta o crescimento das empresas. Enquanto eu estava na faculdade de administração de empresas, em uma das primeiras aulas de finanças que eu tive, o professor disse algo que me chamou a atenção e me marcou. O que quebra uma empresa não é prejuízo, mas sim a falta de caixa. E na época eu não entendi como isso acontecia, como seria possível uma empresa lucrativa conseguir quebrar. E para entender como isso funciona, um conceito essencial de se aprender é o CCC. O CCC é o ciclo de conversão de caixa. Ele mostra o número de dias que uma empresa leva para converter uma atividade operacional em entrada de caixa. E como calcular o ciclo de conversão de caixa? É basicamente o prazo médio de estocagem da sua empresa, o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamentos. O que quer dizer cada um? O prazo médio de estocagem é o tempo médio que um produto fica no estoque antes de ser vendido. O prazo médio de recebimento é o tempo que a empresa leva para receber o pagamento depois de realizar uma venda. E o prazo médio de pagamento é o tempo médio que a empresa leva para pagar um fornecedor. E aqui eu vou trazer um exemplo. Vamos dizer que você venda apostilas de geografia para pessoas que estão no ensino médio. Em média, elas ficam 40 dias no estoque antes de serem vendidas. O prazo para você receber quando o cliente compra uma apostila é de 30 dias, que é um prazo normal de uma plataforma de pagamento. E o prazo que você tem para pagar um fornecedor é de 15 dias. Então a conta vai ser 40 mais 30 menos 15. 55 dias. Então é o número de dias que você demora para converter a atividade operacional em realmente entrada de caixa. E o que esse número mostra pra gente? Quanto maior esse número, mais tempo demora para a empresa receber entrada de caixa. E quanto menor, menos tempo demora. Algumas empresas, inclusive, conseguem ter um ciclo negativo, ou seja, a empresa recebe o dinheiro das vendas antes de ter que pagar os fornecedores, o que obviamente é uma posição financeira muito mais favorável. E se você trabalha com negócio digital, obviamente você não vai ter um prazo médio de estocagem, mas você vai ter um prazo médio de recebimento e de pagamento. E o que pode quebrar uma empresa que vende produtos digitais? Você fez um investimento em mídia paga no Instagram e no Google e precisa pagar antecipado. Depois de fazer o investimento, você vai abrir o carrinho para tentar fazer as vendas. E ainda, a depender da plataforma de pagamentos que você usa, você vai receber esse dinheiro parcelado, o que vai descasar completamente o investimento de mídia e o recebimento. E como eu faço para controlar o caixa das nossas empresas? Eu tenho uma posição de caixa disponível diariamente. Eu recebo um e-mail todos os dias, sempre que a gente precisa fazer um pagamento com o fluxo de caixa atualizado. Assim eu consigo ter clareza tanto do momento atual do caixa, quanto que a gente tem de previsão para os próximos meses. E você pode inclusive analisar de 2 maneiras: por caixa e por competência. Competência é imaginar que não existe prazo, é tudo à vista. Então você foi lá e comprou um produto de R$1.000 em 10 vezes. Você vai alocar os R$1.000 no mês da compra. Por caixa é quando o dinheiro entrou efetivamente. Então se você comprou esse produto de R$1.000 em 10 vezes, você vai colocar R$100 por mês,
até chegar nos R$1.000. Entender como está o fluxo de caixa atual da sua empresa é um passo super importante para conseguir gerar cada vez mais caixa. Muitas empresas têm problemas não por falta de vendas, mas por má gestão do fluxo de caixa. Isso significa que você precisa garantir que as suas receitas e despesas estejam equilibradas. E uma das maneiras que mais vai impactar o caixa vai ser aumentar o rigor com o prazo de pagamento dos seus clientes, ou seja, você receber antes e negociar melhores condições com seus fornecedores, ou seja, pagar depois. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber do que perder definitivamente você como cliente. Existem 7 alavancas que vão melhorar a sua posição de caixa. Mas antes de falar sobre as alavancas, eu quero pedir para você curtir e se inscrever no canal. Assim meu conteúdo chegar em cada vez mais pessoas que se interessam por gestão e liderança. E o segundo passo é entender quais são as alavancas que você pode alterar no seu negócio para melhorar o retorno da empresa. As 7 alavancas são: o primeiro, preço. Aumentar o preço dos seus produtos e serviços. Então hoje a gente tem, por exemplo, um produto digital que é a formação em estrategistas digitais, que custa R$2.000. Se eu aumentasse para 2.100 e isso não afetasse a conversão, eu ia conseguir gerar cada vez mais caixa. O segundo ponto é o volume, você vender mais unidades do mesmo produto. Se você conseguir vender mais unidades, você vai conseguir gerar mais caixa também. E o terceiro ponto é você diminuir o custo do serviço vendido ou o custo do produto vendido. São os custos diretos que você tem para entregar o seu produto ou serviço. Eu sou inclusive um defensor do corte de custos. Eu brinco que custo é que nem unha, você tem que cortar o tempo todo. Enquanto no faturamento incidem custos diretos, ou seja, imposto em cima do faturamento, o tráfego que você paga, a entrega para entregar o seu serviço ou produto, reduzir o seu custo tem um efeito imediato no seu lucro. Ou seja, entre ter R$1 a mais de faturamento e cortar R$1 de custo, sempre vai ser melhor cortar R$1 de custo, visto que ele é 100% do lucro. E você pode separar os custos em 2 categorias: variáveis e fixos. Os custos variáveis vão variar de acordo com as vendas, como o próprio nome diz. Comissão é um exemplo para um vendedor. Vamos dizer que você pague 2% para cada vendedor que faz uma venda. Esse valor, ele só acontece se há uma venda, obviamente. Os custos fixos independem de você vender ou não, como por exemplo o aluguel do escritório. Ele não vai ser maior ou menor de acordo com as suas vendas naquele mês. O quarto ponto são despesas operacionais. Você pode reduzir os custos da operação. Despesas administrativas, despesas gerais, despesas com vendas, são alguns exemplos que você pode mexer e aumentar sua geração de caixa. O quinto ponto é você mexer no seu contas a receber, ou seja, cobrar mais rápido, dar menos prazo para as pessoas pagarem. O sexto ponto, se você tiver estoque, é você reduzir a quantidade de estoque que você tem em mãos. É por isso que tantas empresas fazem liquidação de verão, liquidação de outono, é justamente para reduzir o estoque e aumentar o caixa. E por último, o contas a pagar. Você pode demorar mais tempo para fazer o pagamento dos seus credores. Se você conseguir pagar depois, você vai melhorar sua saída de caixa. E eu vou trazer um exemplo claro de uma negociação com o fornecedor que mudou muito a nossa questão de fluxo de caixa. A gente faz um evento na Craft Black, nosso Mastermind, 3 vezes por ano em um hotel. E a gente negociou, a partir do ano que vem, que metade do custo que a gente tem vai ser pago depois do evento. Então esse é um investimento muito grande que a gente faz todo ano, mas a gente sempre pagou antecipado. O que a gente fez agora foi renegociar para que uma parte relevante fosse pago depois. Dessa maneira, o nosso descasamento do fluxo de caixa é muito menor, porque eu tenho uma receita com aquele evento e eu consigo usar essa receita para pagar aquele investimento do hotel. E o último passo é um conceito que vai te mostrar quais são os custos mais importantes para o seu negócio. E esse conceito eu aprendi em um ótimo livro chamado Dobre Seus Lucros, do Bob Fifer. Vou inclusive deixar o link da Amazon caso você queira comprar o livro, que eu super recomendo, na descrição do vídeo. E no livro ele fala sobre a diferença de custos estratégicos e custos não estratégicos. Os custos estratégicos são aqueles que diretamente geram negócios e faz seus lucros serem maiores. Os custos não estratégicos são todos os outros, isto é, aqueles custos necessários ao funcionamento da empresa, mas que não geram negócios de forma direta ou clara. Ele também traz o conceito do tempo estratégico. Tempo estratégico é tudo que você faz e que produz lucros. E o tempo não estratégico é tudo aquilo que é trabalho e atende às exigências de algum processo, mas não contribui para aumentar os lucros. A primeira lista, ela inclui todas as tarefas que possam produzir novos negócios, ou seja, aumentar a receita ou eliminar custos. Inclusive, só existem essas duas maneiras de gerar lucros, uma vez que lucro é receita menos custo. E a segunda lista inclui o que você deve fazer para manter os negócios que já existem ou manter em funcionamento um sistema operacional já existente. E o primeiro passo no sentido de reduzir os custos é justamente encarar
todo custo como um mal necessário. Você pode começar se fazendo essa pergunta: se eu eliminasse esse custo, o que eu perderia em termos de receita ou lucro? Como e onde isso vai ser afetado? Se você não puder imaginar o como e onde, esse custo não é mais preciso. Ou seja, você só precisa manter um custo se você tiver certeza de que ele é necessário. E se você quiser ser mais rígido, você pode anunciar que qualquer autorização de despesa terá que ser feita em contato pessoal e direto com você. E talvez, quando você for cortar algum custo, alguém vai perguntar: você realmente espera que as pessoas vão aceitar esse corte? 6 meses depois, ninguém mais vai se lembrar como é que as coisas eram antes. E é essencial definir quem que é a pessoa que vai ser o cortador de custos. Alguém tem que fazer esse papel. Pode ser o presidente, como representante da empresa, pode ser um cortador de custos, pode ser alguém da área financeira ou de projetos, mas alguém precisa fazer. E no caso de serviços, é possível economizar até 30% a depender do caso. Geralmente, nessas empresas, os custos fixos são muito altos, e qualquer negócio a mais que ele faça, independentemente do preço, contribui para aumentar o lucro que ele recebe. Eu lembro que no começo da empresa, a gente contratou uma ferramenta de CRM chamada HubSpot, sem fazer nenhum tipo de negociação. A gente pagou uma mini fortuna em dólar naquele momento. No ano seguinte, controlando mais os custos, a gente chegou a economizar mais de 50% do que no ano anterior. E é preciso tomar cuidado que em praticamente toda empresa, o uso de muitos, se não todos, tipos de produto e serviços contratados é visto como um direito adquirido e que não pode ser questionado. E a partir do momento que você passa a examinar todas as contas, o número de gastos ocultos e desnecessários é surpreendente. Uma tática que eu uso aqui, inclusive, é pedir para o pessoal do financeiro trocar o nosso cartão de crédito todos os anos. Assim a gente consegue reduzir esses gastos ocultos de ferramentas que custam 50, 100, 200 reais mensais, mas que não são mais usadas. Quando uma pessoa percebe que algo foi cancelado, ela vai pedir para alguém e a gente vai assinar de novo. E um ponto essencial sobre custos estratégicos é que a maioria das empresas bem-sucedidas e lucrativas gasta mais em marketing que os concorrentes, tanto em termos absolutos como em termos de percentual de vendas. Despesas de marketing precisam ser mantidas nos bons e maus tempos. E para você passar a ter um controle mais claro das finanças da sua empresa, eu acredito que seja essencial fazer o acompanhamento frequente de pelo menos 2 relatórios financeiros: o fluxo de caixa com a posição diária e o demonstrativo de resultado do exercício, o DRE, que vai te mostrar se a empresa deu lucro ou prejuízo. Se você quiser um modelo simples de DRE, no vídeo ao lado eu mostro como fazer um planejamento estratégico da maneira correta e projetar o seu DRE para o ano atual ou ano seguinte. Clica aqui ao lado e assiste. Inclusive, eu deixo na descrição daquele vídeo o modelo de DRE e planejamento estratégico que a gente usa aqui. Então, se você quiser, clica e baixa lá. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.